No livro dos Colossenses, Colossenses capítulo 1, a gente vai estar refletindo, irmãos, nos versículos 16 e 17, mas eu gostaria que a gente lesse desde o versículo 15. A gente vai estar lendo desde o versículo 15 e meditando nos versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nesse momento a gente ora a Ti, Pai, gratos pelo privilégio de mais uma vez Te cultuarmos, orarmos, louvarmos, ouvirmos a Tua palavra. E nesse momento, ó Deus, rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja a iluminar as nossas mentes, que o Senhor esteja a falar aos nossos corações, ó Pai, que apesar de mim, ó Deus, o Teu Espírito edifique a Tua igreja nessa noite, Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês já perceberam como nós, seres humanos, gostamos de histórias em que alguém salva o mundo, em que alguém salva a humanidade? Quase todos os grandes filmes, né, de heróis seguem esse enredo. Pense no Superman, por exemplo. Ele aparece ali voando nos céus, segurando prédios, impedindo os desastres, segurando aviões no ar. Quantos não gostariam que isso de fato existisse? Alguém que segura um avião no ar e impede uma tragédia, como a que vimos recentemente, lá na Índia, por exemplo. Ou no Homem de Ferro, criando armaduras que salvam o planeta de ameaças cósmicas. Esses filmes, irmãos, fazem tanto sucesso. Está aí Marvel, né, e DC, para mostrar como é uma indústria de tanto sucesso, essa dos super-heróis. E esses filmes fazem tanto sucesso, irmãos, porque há dentro de nós esse desejo profundo de ter alguém maior. Esse desejo de ter alguém mais forte, de ter alguém mais sábio. Alguém que seja capaz de segurar tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, que nós não conseguimos manipular, até mesmo fazermos. Mas no fim, como bem sabemos, esses heróis são mera ficção. Eles podem até salvar o mundo por alguns instantes ali no cinema, mas quando o filme acaba e a gente volta para casa, quando a pipoca, ela acaba, pipoca cara do cinema, ela acaba, ainda tem contas para pagar, ainda temos diagnósticos para enfrentar, ainda temos casamento para cuidar, filhos para criar, pecados para lutar. Hoje, Paulo nos apresenta, irmãos, não um mero herói que voa e dispara raios, mas aquele que criou todas as coisas, irmãos, e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Alguém que não apenas salva o mundo por algumas horas, mas alguém que mantém o mundo existindo, funcionando a cada segundo. É sobre ele
que vamos meditar hoje, nessa noite. E minha oração e meu desejo, irmãos, é que ao sair daqui, você não olhe para Cristo apenas como alguém que ajuda e pode ajudar você em seus problemas, irmãos, mas como aquele em quem foi criado e em quem todas as coisas, toda a criação subsiste. Hoje a gente vai continuar essa caminhada aí na carta de Paulo aos Colossenses, e nessa parte, irmãos, em que o apóstolo nos leva a contemplar a grandeza e também a supremacia do nosso Salvador Jesus Cristo. Na semana passada, vimos o verso 15, onde Paulo nos mostrou que Jesus é a imagem do Deus invisível, onde Jesus é o primogênito de toda a criação, não como parte da criação, mas como aquele que possui uma autoridade suprema sobre tudo o que existe. Agora nos versos 16 e 17, irmãos, Paulo amplia essa visão. Ele nos mostra por que Cristo tem essa primazia, revelando que Ele é o Criador de todas as coisas, e também é aquele que sustenta todas as coisas. Os irmãos de Colossos estavam cercados por ensinos que diminuíam Cristo, apresentando anjos ou até mesmo práticas religiosas como meios de alcançar ali o favor de Deus. Mas Paulo, ele escreve para corrigir esse erro mortal aqui, irmãos, declarando que Cristo não é apenas importante, Cristo é tudo o que temos. E o que veremos hoje, irmãos, nesses dois versículos, é exatamente isso. Cristo, ele é o centro absoluto de todas as coisas, desde a criação até o sustento do universo, e ele é também o centro da nossa própria vida. É sobre ele que vamos meditar agora, irmãos, com temor, com reverência e com alegria. Veja, pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O apóstolo, irmãos, havia dito que Cristo é o primogênito da criação, mas agora ele nos mostra o que é que isso significa. Ao revelar que Cristo é a origem, é o agente e o fim de todas as coisas criadas nesse mundo, pois nele, é o que o apóstolo fala, foram criadas todas as coisas. Paulo, ele começa aí, com a preposição nele. Veja, e isso aqui já nos obriga a refletir em algo. Veja, nele foram criadas todas as coisas. Não é simplesmente por meio dele, irmãos. Isso ele vai dizer depois, mas é nele. Essa expressão, irmãos, que poderia ser traduzida aí como em Cristo foi criada todas as coisas, indica que ele é essa esfera da criação, esse ambiente da criação. Ele é esse fundamento em que todas as coisas foram criadas. E isso significa, irmãos, que nada aconteceu fora da sua vontade, fora do seu domínio, fora da sua presença eterna. Cristo não é uma criatura colocada no meio de outras, como se fosse um ser mais elevado entre outros seres criados. Ele é o contexto da criação. A criação acontece nele, no próprio Jesus Cristo, como expressão da sua mente, como expressão da sua glória, como expressão do seu propósito eterno. Essa frase, irmãos, ecoa o que João diz em seu evangelho, no capítulo 1, verso 3, quando ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja o que o apóstolo continua a dizer: nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Paulo, ele começa a expansão do que foi criado aí, e faz isso com uma estrutura hebraica aqui, céus e terra, isto é, tudo que existe.
Mas ele não para aí, ele acrescenta as visíveis e as invisíveis, o que amplia a nossa visão. O que conseguimos ver com os olhos, irmãos? Como eu falei com as crianças, as árvores, as montanhas, as pessoas, o mar, o céu estrelado, as cidades. Mas há um mundo também que não vemos. O mundo das realidades espirituais. E ele também foi criado por Cristo. Em tempos antigos, irmãos, e mesmo hoje, veja, há um fascínio com o oculto. Você já percebeu isso? Como há um fascínio com mistérios, com forças invisíveis. Mas Paulo diz, essas coisas não são mistérios fora do controle de Deus. O mundo espiritual não é um mistério fora do controle do Senhor. Não, o mundo espiritual foi criado também por Jesus. E aí o apóstolo continua dizendo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo agora ele especifica essa realidade espiritual invisível que muitos temem e outros reverenciam, que são os seres angelicais. Essa linguagem, irmãos, é comum em escritos judaicos para se referir justamente a essas ordens celestiais, anjos bons, mas também aqueles que se rebelaram contra Deus. A igreja, irmãos, de Colossos, parece ter sido influenciada por ideias que exaltavam anjos ou outras forças espirituais como intermediários entre Deus e o mundo. Mas Paulo responde, esses seres foram criados por Cristo. Esses seres foram criados por Deus. Tronos, aqueles que têm autoridade espiritual, veja, soberanias, potestades que parecem governar em alguma esfera, principados e potestades, ordens angelicais aqui, que em outras cartas Paulo descreve como autoridades nesse mundo também. Paulo não está, irmãos, promovendo aqui um ensino angelológico. Ele está deixando claro que não há rivalidade possível entre Deus e qualquer outra criatura, seja humana ou seja espiritual. Ele criou a todos e todos estão debaixo dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É o que o apóstolo continua a falar. E aqui a gente tem duas afirmações, irmãos, que são o coração desse versículo, por meio dele. Ou seja, Cristo é esse agente da criação. Ele é o mediador dessa atividade criadora do próprio Deus. É como se o Pai planejasse, é o Pai planejando e o Filho executando, enquanto o Espírito, ele adorna essa criação. Essa expressão, irmãos, não rebaixa Cristo a um instrumento, muito pelo contrário, mostra que sem Ele, nada foi feito. E a outra expressão, por meio dele, e a outra para Ele. Ou seja, tudo converge em Cristo. Tudo foi feito com uma finalidade última, que é glorificar a Cristo. Esse é o clímax, irmãos, do versículo. Não basta dizer que Ele criou todas as coisas. O universo não é apenas feito por Ele. O universo é feito para Ele. O universo foi feito para o próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo foi criado para exaltar a sua majestade. Qual a finalidade das coisas nesse mundo, irmãos? Qual a finalidade da música? A gente que tem um músico aqui, né? O irmão Eduardo ali. Qual a finalidade da música? Qual a finalidade da ciência? Qual a finalidade da história? Qual a finalidade da vida? A finalidade de todas as coisas, irmãos, é Jesus Cristo. Quando a palavra diz que tudo foi criado para Ele, significa que tudo existe para exaltar a sua majestade e revelar quem Ele é. O propósito final de todas as coisas criadas é glorificar a Cristo. Eu citei alguns exemplos agora. A música, por exemplo, existe porque Deus criou o som. Existe porque Deus criou o ritmo, criou a harmonia e nos deu a capacidade de compor. Cada nota, irmãos, cada melodia, belamente ali construída, reflete a beleza, reflete a ordem, reflete a criatividade do Criador.
quando a música é usada para adorá-lo, irmãos, esse propósito se cumpre de maneira clara. Mesmo as músicas que não falam explicitamente de Cristo, quando são belas e bem compostas, carregam algo da marca do Criador, ainda que seus autores não reconheçam isso. É claro que quando a música ela é usada para o pecado, ela distorce esse propósito, mas originalmente, irmãos, a finalidade da música é glorificar a Cristo, o autor de toda beleza. O mesmo vale para outras coisas. A ciência, por exemplo, a ciência estuda aquilo que Cristo criou. As leis da física, a biologia, a química, tudo isso foi estabelecido por Ele. Cada descoberta, cada fórmula, cada estrutura microscópica ou astronômica revela essa ordem, revela essa sabedoria, revela o poder do nosso Criador. Mesmo um cientista ateu, irmãos, quando ele descobre algo novo, ele está estudando e descrevendo a obra de Cristo, ainda que ele não reconheça isso, porque a ciência não existe para si mesma, ela aponta para a grandeza daquele que sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Quando olhamos para a história, vemos a mesma realidade. Toda a história humana está caminhando para um clímax. O dia em que Cristo será publicamente exaltado como Senhor de todas as coisas, desde a criação, passando pela queda, pela aliança com Abraão, passando por o Êxodo, os profetas, o nascimento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo aponta para Ele. E mesmo as guerras, irmãos, que a humanidade já presenciou, que a humanidade tem presenciado, mesmo os reinos que se levantam e caem, os grandes acontecimentos mundiais que presenciamos diariamente, todos eles estão sob o governo de Cristo, conduzindo tudo para o dia em que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Salvador. E isso, irmãos, também é verdade sobre a sua vida. O fim da vida, a finalidade da vida é Cristo. A sua vida foi criada para conhecer Cristo. A sua vida foi criada para amar Cristo, para obedecer a Cristo, para adorar a Cristo e para refletir Cristo em tudo que fazemos. Ele não é um acessório, irmãos, espiritual. Não, Ele é o sentido da nossa existência. Viver sem Cristo, irmãos, é viver sem finalidade. É viver sem direção. É viver sem a própria verdade. Como Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Veja agora o verso 17, irmãos. Observe o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tendo mostrado, irmãos, que todas as coisas foram criadas em Cristo, por meio dele e para ele, o apóstolo agora nos conduz a uma verdade ainda mais profunda. Cristo é anterior à criação. E Cristo é aquele que sustenta a criação. Veja, Ele é antes de todas as coisas. A expressão usada por Paulo aqui aponta para a eternidade do nosso Salvador. Ele não passou a existir em algum ponto da história. Não, veja, Ele é antes de todas as coisas. Veja que Paulo não usa o tempo verbal aí no passado, ele foi. Não, ele usa o verbo no tempo presente. Ele é, indicando sua existência contínua, desde sempre, atemporal, por toda a eternidade. A expressão usada aí por Paulo aponta para a eternidade de Cristo. Ele é antes de todas as coisas. O verbo é aí, irmãos, revela justamente essa imutável e eterna realidade, existência de Jesus. Antes do tempo, antes da matéria, antes de anjos e homens, Ele já era. E veja, que ele continua o verso 17 dizendo que nele tudo subsiste. Aqui a gente tem uma das declarações mais profundas da teologia do apóstolo Paulo sobre a providência de Cristo. A palavra traduzida aí como subsiste, irmãos, tem um sentido de
Nele tudo é mantido coeso. Nele tudo está unido. Nele tudo permanece em ordem. Nele tudo permanece em funcionamento. Ou seja, tudo que existe, desde os átomos até as galáxias, irmãos, desde o sistema nervoso aos sistemas planetários, permanece existindo, operando e funcionando de maneira coesa, porque o nosso próprio Senhor está sustentando. Cristo não é apenas o fundador do universo, Ele é o seu preservador constante. Ele não apenas criou o universo, Ele mantém o universo. Como diz Hebreus 1:3, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem Cristo, irmãos, o universo se desintegraria. Toda a estabilidade que vemos da natureza, as leis da física, a regularidade do tempo, a lógica da vida, se apoia apenas nele, irmãos. Se apoia apenas no nosso Salvador. E diante de uma declaração tão majestosa como um desses dois versos, somos levados a refletir o que é que isso nos ensina sobre a natureza de Cristo e sobre a sua própria criação. Não apenas o que aconteceu, mas o que significa isso? Paulo, ele nos apresenta fundamentos profundos, irmãos, da doutrina cristã, que a gente não pode ignorar. Veja que encontramos primeiro a doutrina da supremacia criadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A teologia cristã, irmãos, sempre afirmou que Cristo é Deus eterno, que Ele é consubstancial, é em uma mesma substância com o Pai. Isso inclui o seu papel como Criador. O texto daqui, irmãos, não é uma linguagem em uma metáfora. Paulo diz literalmente que Cristo criou todas as coisas. E esse ensino se encaixa perfeitamente com outros fundamentos, com outros textos que fundamentam isso. Só para mencionar João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, está escrito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A criação não é apenas uma atividade do Pai, é uma obra trinitária, irmãos, com Cristo como mediador ativo ali de toda a criação. E isso significa que negá-lo como Criador é negar a sua divindade. Isso nos leva a uma segunda doutrina, irmãos, que é justamente a doutrina da divindade de Cristo. Cristo é o Criador de tudo o que é criado. Ora, se Ele criou todas as coisas, então o mesmo não pode ser também criatura. Essa é uma verdade decisiva, irmãos, na cristologia bíblica. O verso 16 é um golpe direto contra a visão de que Jesus é inferior a Deus Pai, ou que Ele é uma criatura exaltada. Ele não é o primeiro dos seres criados, irmãos, mas Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é gerado e não criado. Assim, Paulo está nos dizendo que o mesmo Cristo que andou nas estradas da Galileia foi aquele que desenhou as estrelas, irmãos. Foi aquele que deu forma aos anjos. Não há espaço para uma cristologia que reduza Cristo a apenas um exemplo moral na sociedade, que reduza Cristo a apenas um mestre iluminado, a um intermediário inferior. Uma outra doutrina, irmãos, é a doutrina do propósito da criação. Veja que a finalidade última de tudo que foi feito é Cristo. Tudo foi criado para Ele. Aqui tocamos em uma das doutrinas mais sublimes, irmãos, que é a finalidade da criação, que é a glória do nosso Salvador. Como diz o Catecismo Maior de Westminster na pergunta 12, Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. E aqui Paulo mostra que essas obras têm um alvo, que é exaltar o Filho. Isso abrange tudo, irmãos. A arte, ela foi criada, por exemplo, para exaltar a beleza de Cristo. Quando alguém pinta um quadro, irmãos, com cores que encantam os nossos olhos, quando alguém compõe uma música, como já foi dita, que toca a alma, mesmo que não perceba,
está usando dons dados por Cristo, que é o da beleza dele. Toda a criatividade humana é reflexo dessa beleza infinita do nosso Criador. E aqui eu gostaria de abrir, irmãos, um parênteses, que também é um alerta. Vivemos numa época, irmãos, em que o conceito de beleza tem sido relativizado e distorcido. Nas artes, por exemplo, muitos abandonam a busca pelo belo, pelo harmônico, pelo que expressa ordem, pelo que expressa verdade, para exaltar o feio, para exaltar o caótico, aquilo que é grotesco, como se isso fosse autenticidade. Mas isso não vem de Deus, irmãos. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de harmonia, Deus é um Deus de beleza. Quando Ele criou o mundo, irmãos, Ele viu que tudo era muito bom, é o que está escrito. Não apenas no aspecto de funcionalidade, não, irmãos, mas também no aspecto de beleza aos seus olhos. Ele viu que tudo era belo aos seus olhos. Quando a arte se desconecta da verdade e da bondade, ela também se desconecta do que é belo de fato. Porque o verdadeiro belo reflete a glória de Cristo, que é a própria beleza infinita e santa. Portanto, irmãos, como cristãos, a gente não pode ser indiferente em relação à beleza, nem consumir qualquer expressão artística sem discernimento, como se tudo fosse neutro. Não, irmãos, o que vemos, o que ouvimos e o que produzimos deve ser avaliado pelo critério. Isso reflete a ordem de Deus, isso reflete a bondade de Deus, isso reflete a beleza do Criador. Isso exalta Cristo ou corrompe aquilo que Ele criou para o bem e a glória dEle? Em um mundo que celebra o feio como arte, irmãos, que celebra o caótico como liberdade e o obsceno como cultura, sejamos um povo que com humildade e reverência busque e valorize o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo, porque tudo isso aponta para o nosso Senhor, que é essa perfeição absoluta de beleza, que é essa perfeição absoluta de ordem e de santidade. E assim as outras coisas, irmãos. A ciência existe para revelar a ordem de Cristo, a história existe para mostrar o governo de Cristo, a igreja existe para refletir o amor de Cristo. Afinal, somos essa vitrine da graça de Cristo para o mundo, e até mesmo o universo material, as galáxias, o DNA, as montanhas, tudo serve como palco dessa glória. A criação não é neutra, meus irmãos. O mundo não existe para o homem. O mundo existe para Cristo somente. Isso corrige uma das distorções mais comuns do nosso dia, da nossa geração, que é a ideia de que Deus existe para mim, para realizar os meus sonhos, para realizar os meus planos, para me ajudar a me encontrar. Não, irmãos. Somos nós que existimos para Ele. Somos nós que existimos para Cristo. É isso que define uma cosmovisão cristã, irmãos. Cristo é o ponto de partida de tudo. Ao afirmar, irmãos, que tudo foi criado em Cristo, por meio de Cristo, o apóstolo ele não está apenas edificando os crentes com doutrina. Ele está também derrubando alguns pensamentos que negam essa centralidade da divindade de Jesus. Essa palavra, irmãos, esses versículos são um antídoto contra heresias antigas e também contra heresias atuais. Como eu já falei domingo passado, os testemunhos de Jeová afirmam que Jesus é a primeira criatura de Deus, que Ele não é eterno, que Ele foi criado. Eles traduzem Colossenses 1,15 como se primogênito significasse primeiro criado, e forçam o versículo 16, inserindo uma palavra que não existe nos manuscritos, a palavra outras,
E eles vão traduzir dizendo que todas as outras coisas foram criadas por meio dele. O que não aparece no texto original grego. Paulo, irmãos, não poderia ser mais claro. Ele não diz que Jesus criou outras coisas. Jesus criou todas as coisas. Ele reforça isso com ênfase, sim, para não deixar margem. Ele vai dizer que é nos céus e na terra, que é as visíveis e as invisíveis, os tronos e as soberanias, principados e potestades. Não há nada que não foi criado por ele. Portanto, essa heresia antiga, ariana, revivida pelos testemunhos de Jeová, fere o coração do Evangelho. Se Jesus não é Deus, então a cruz ela é inútil. Sua mediação é falha se ele não é Deus. A nossa salvação é vã se ele não é Deus. O próprio Paulo fala isso aos Coríntios. Mas ele é Deus. Ele é eterno, criador, sustentador. E é isso que Paulo ensina. Esses versos também refutam o secularismo dos nossos dias, o humanismo dos nossos dias. Esse secularismo moderno que diz que o universo existe por acaso, é o que ensinam as nossas crianças na escola. Esse humanismo que diz que o homem é o centro da realidade, mas Paulo diz que Cristo é o centro de tudo. Isso confronta, irmãos, diretamente essa idolatria contemporânea que coloca o eu no trono. A vida, irmãos, não é sobre realização pessoal. A criação, ela não gira em torno de nossos planos de carreira, da nossa autoestima, do nosso prazer. Tudo, absolutamente tudo, existe para exaltar Cristo. Viver como se Deus não estivesse no centro é viver uma rebelião, irmãos. Ainda que a pessoa seja boa aos olhos do mundo. Paulo escreve para uma cultura romana orgulhosa. Paulo está escrevendo para uma cultura grega muito prendida à razão, racionalista. E nós hoje temos essa mesma necessidade, irmãos. Nos livrarmos de uma vida autocentrada, focada apenas no eu, no próprio umbigo, e voltarmos os olhos ao Criador. Esses versos também refutam uma confusão muito comum entre Criador e criatura dentro da igreja. É necessário dizer que muitos crentes vivem como se a criação fosse um fim, a finalidade, e Cristo fosse o meio. Eles trabalham sem parar, acumulando horas e horas de serviço, não porque desejam honrar a Deus como fruto do seu trabalho, mas porque querem manter ou elevar o padrão de vida, ter mais conforto, mais segurança humana, mais status, e dizem, Deus está abençoando, mas no fundo, muitas vezes Cristo não tem sido a finalidade desse esforço. A finalidade tem sido o próprio conforto. Outros estudam como se a profissão fosse o seu verdadeiro destino. Investem tempo, dinheiro, dedicação, sacrificam cultos, abandonam momentos de comunhão e nos dizem, quando eu me formar, aí tudo vai se ajeitar. Mas Cristo, que deveria ser o centro dessa jornada, vira apenas um meio para realizar o projeto pessoal. O diploma se torna um Deus. E Jesus apenas um ajudante para tais pessoas. Há ainda quem case, como se o casamento fosse o objetivo último da vida. Eu nunca esqueço de um amigo meu, alguns anos atrás, que em uma determinada conversa ele se expressou, eu só espero que Jesus não volte antes de eu casar. Ele queria muito casar. E na época ele nem namorava. Veja, desejar mais a Cristo, desejar mais o casamento do que a Cristo. Mas são muitos que casam como se esse fosse o objetivo último da vida. Esperam encontrar alguém que os faça felizes. E aí é que está o problema.
porque colocam no cônjuge o peso que só Cristo pode carregar. E quando a vida a dois não supre essas carências, o relacionamento afunda. Por quê? Porque Cristo não era o centro. O outro era o centro. O cônjuge era o centro. Muitos pais criam filhos para o sucesso humano. Investem em cursos, inglês, futuro pessoal, outros idiomas, outras atividades, mas não investem ao mesmo tempo ensinando o temor do Senhor, conduzindo o coração dos filhos à palavra, mostrando que a vida só faz sentido se Cristo for o fim, se Cristo for o centro. Crescem prontos para o mercado de trabalho, mas despreparados para a eternidade. Paulo está dizendo, tudo foi criado para Ele. Se Cristo não for o centro, irmãos, tudo que construímos, carreira, casamento, filho, patrimônio, será apenas um ídolo. Será apenas um ídolo disfarçado de bênção. E pode ter certeza, irmãos, quer mais cedo ou quer mais tarde, o ídolo cai. Essa palavra, irmãos, é uma quebra de ídolos. É um chamado para que a igreja reconheça Cristo como Senhor da criação, mas também como centro da história, como razão da nossa existência. É um apelo silencioso e contundente de que tudo que não gira em torno de Cristo está fora da órbita que devia estar. E mais cedo ou mais tarde, isso vai colapsar, irmãos. E veja, se todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, então tudo em nossa vida deve passar por Cristo. Observem, Cristo é o meio de tudo. Nada deve ser feito à parte dele. Nenhum plano, nenhuma decisão, nenhum sonho deve ser conduzido como se fosse independente do Senhor. Quando um casal decide casar, irmãos, essa decisão deve passar por Cristo. Não apenas pedindo a bênção, mas perguntando, esse relacionamento reflete o senhorio de Cristo? Quando escolhemos um trabalho, essa escolha deve passar por Cristo. Será que esse emprego vai me afastar da comunhão? Será que esse emprego vai sabotar o meu domingo? Será que vai me impedir de servir com os dons que Ele me deu? Cada escolha, irmãos, cada caminho precisa passar por Cristo. Ele é a referência. O próprio Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele, irmãos, é o centro, é a referência. Mas veja, se fomos criados para Ele, então também precisamos ajustar os amores e as prioridades da nossa vida. Esse talvez seja o ponto mais confrontador do texto, irmãos. Não fomos criados para nós. Fomos criados para Ele. Cristo é o fim de todas as coisas, inclusive das pequenas. E isso aparece como, irmãos? Quando uma mãe, por exemplo, cuida da casa dos filhos pequenos com alegria no Senhor, mesmo cansada, porque ela entende que sua vocação é servir Cristo ali. Quando o marido, exausto no final do dia, ele ouve sua esposa com atenção, porque o seu casamento não é para o conforto dele, mas para a glória do seu Salvador. Quando um adolescente obedece os pais, mesmo com vontade, mesmo sem vontade, porque sabe que essa obediência é um ato de honra ao Senhor.
na nossa igreja, em todas as igrejas. A gente tem pessoas que enfrentam inúmeros desafios diferentes, cada um tem sua história, tem suas lutas. Mas a pergunta é a mesma: quem está no centro das suas decisões em meio a essas lutas, que requer de você todos os dias decisões? Quem está no centro dessas decisões? Quem está no trono das suas intenções? Cristo tem sido a finalidade da sua vida? Ou estamos nos negando com projetos que até parecem bons às vezes para os outros, mas foram construídos sem considerar que tudo é para Ele? É tão fácil dizer, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor, mas na prática Ele não é a finalidade de nada. Quando escolhemos um trabalho, a gente deve perguntar primeiro. Será que a gente pergunta primeiro: como isso vai me ajudar a glorificar a Cristo? Como isso vai me ajudar a servir a sua igreja, o seu povo, a sociedade? Como isso vai me ajudar a viver para o reino? Ou apenas pensamos no salário, nos status, na oportunidade de crescimento pessoal? Quando faz planos para o futuro, você pergunta: Senhor, isso vai te exaltar? Isso vai me tornar mais parecido contigo? Vai abrir portas para eu servir o teu povo? Ou a única preocupação é se esse plano vai te trazer segurança e realização pessoal? Quando cria os filhos, irmãos, na criação dos seus filhos, o alvo é que eles sejam bem-sucedidos, tenham boas notas, bons empregos, bons casamentos. Ou o alvo maior é que conheçam Cristo, amem Cristo, vivam e morram por Cristo, ainda que o mundo os chame de fracassados na visão deles. Muitas vezes estamos nos enganando com projetos que até parecem bons, que são elogiados pelas pessoas lá fora, que são moralmente corretos, mas foram construídos sem considerar que tudo, sem exceção, é para Ele. Se Cristo não for o fim, irmãos, se Cristo não for a finalidade, não for a razão e o objetivo, então estamos construindo torres que serão derrubadas, porque só Ele é digno de estar no centro. Se tudo foi criado por meio e para Ele, então cada dia comum é um palco para que a gente o adore. Não só os domingos, não só os cultos. Afinal, toda a nossa vida é um ato de adoração. E isso deve transformar a nossa rotina, irmãos. O seu trabalho, seja um trabalho braçal, seja um trabalho mais intelectual, enfim, o seu trabalho deixa de ser só um trabalho e passa a ser uma forma de você servir Cristo com dignidade, com zelo. O seu relacionamento com o público, seja no seu próprio trabalho, seja em meio à sua família, em meio aos seus vizinhos, acaba se tornando essa oportunidade de forma ciente da sua parte de mostrar o caráter de Cristo com palavras e atitudes nos nossos relacionamentos. A forma como tratamos os filhos, os pais, os cônjuges, tudo isso revela se reconhecemos ou não que essa vida foi feita para glorificá-lo. É nessa forma de tratarmos que vai revelar se a gente realmente entendeu, se a gente realmente reconhece que essa vida foi feita para glorificar a Cristo. Se Cristo sustenta tudo, irmãos, então nossa vida tem propósito, mesmo quando a gente não entende esses propósitos. Às vezes olhamos para as circunstâncias e pensamos: o que Deus está fazendo com essa enfermidade, que parece não ter fim? Você ora, você faz tratamento, você busca ajuda, mas a cura não vem.
E o coração começa a questionar: será que Deus esqueceu de mim? Por que esse casamento é tão difícil? Você olha para o seu cônjuge e parece não enxergar mais esperança. Conversas que terminam em briga, silêncios que ferem, promessas que foram quebradas. E você pensa: Senhor, até quando, Senhor? Por que meu filho não responde à fé? Você ensina a palavra, ora por ele, leva à igreja, mostra amor, disciplina, mas parece que o coração dele está longe de Deus. E você pergunta: será que eu falhei? Será que Deus não vai ouvir a minha oração? Porque eu ainda não tenho um emprego estável. Você trabalha duro, faz entrevista, entrega currículos, mas a porta não se abre, ou quando se abre não se firma, e a ansiedade te consome. Como vou sustentar a minha casa? Será que Deus não se importa? Mas hoje, o Senhor nos lembra: eu sustento todas as coisas. Ele não está apenas segurando, irmãos, a criação, o universo, as galáxias no espaço. Ele está segurando a sua vida. E Ele nunca faz nada sem propósito, irmãos. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele sabe o que faz. Ele não erra o tempo. Ele não erra os detalhes. Se Ele está a sustentar a criação com o seu poder, irmãos, Ele também está a sustentar o povo, o seu povo, a sua igreja, com esse amor que é fiel. Então, mesmo que você não entenda agora, e por mais difícil que seja, confie. Cada enfermidade, cada crise conjugal, cada filho rebelde, cada luta financeira, é para te tornar mais parecido com Cristo. É para te ensinar a depender dEle. É para te livrar de ídolos que você nem sabia que tinha às vezes. É para glorificar o nome dEle através da sua vida. Afinal, o próprio apóstolo fala aos Romanos, no capítulo 8, versículo 8, sabemos que todas as coisas, não só as boas, mas todas as coisas, inclusive as ruins, inclusive a doença, inclusive as crises, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o próprio apóstolo fala nos versos seguintes que esse bem não é um emprego melhor, não é um relacionamento melhor. Esse bem é ser transformado através de todas as coisas, mais parecido com o Salvador. Qual a última vez que você chorou porque você não é mais parecido com Cristo? Qual a última vez que você pensou nisso? Quantas vezes pensamos em coisas que queremos conquistar, que queremos que mude na nossa vida, mas qual a última vez que você lamentou não ser mais parecido com Cristo? Não progredir como gostaria de, ou deveríamos progredir em santidade e se tornarmos cada vez mais parecido com Cristo? Meus irmãos, depois de tudo que ouvimos, a gente precisa se perguntar ao nosso próprio coração: quem é Cristo para mim de verdade? Porque Paulo nos mostrou aqui que Cristo não é apenas o seu Salvador pessoal. Ele não é apenas aquele que resolve problemas, que conforta nos dias difíceis ou que me garante um lugar no céu. Ele é tudo isso, mas Ele é muito mais. Ele é Criador de todas as coisas. Ele é aquele por meio de quem tudo existe. Ele é aquele para quem tudo existe. Ele existe, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo funciona, tudo se mantém em ordem. E isso significa, irmãos, que não há nenhuma parte da sua vida que esteja fora desse domínio de Cristo. Não há lágrimas derramadas que Ele não conheça. Não há medo secreto que você guarda para si,
que Ele não veja. Não há confusão na sua mente que Ele não possa ordenar. Não há pecado tão profundo que Ele não possa perdoar. Não há casamento tão quebrado que Ele não possa restaurar. Não há coração tão frio que Ele não possa aquecer com o seu amor. Ele sustenta todas as coisas. E isso inclui o seu coração cansado hoje. Inclui a mãe sobrecarregada, que acha que não vai dar conta em alguns momentos, em alguns dias. Inclui o pai esgotado, sentindo que não consegue mais ser o líder espiritual que desejaria ser. Inclui o jovem que olha para o futuro com incertezas. Inclui aqueles que em meio às lutas se perguntam: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Inclui o irmão que luta todos os dias contra o pecado escondido que ninguém vê, mas que o corrói por dentro. Inclui até aquele que, sentado aqui hoje, talvez ainda não conheça verdadeiramente esse Cristo, mas sente um peso no coração, um vazio que nada mais preenche. Irmãos, Cristo sustenta todas as coisas. Isso não é poesia, irmãos. Isso não é um texto poético. Não, isso é a realidade espiritual. Ele sustenta o universo com o seu poder e está a sustentar o seu povo com o seu amor. E essa verdade, ela muda tudo. Muda a forma como trabalhamos. Porque não trabalhamos mais pelo salário. Não trabalhamos mais para o patrão. Trabalhamos para Ele. Ele que criou todas as coisas. Muda a forma como criamos nossos filhos. Porque não criamos para nós mesmos, mas criamos para Ele. Muda a forma como vemos o sofrimento e lidamos com ele. Porque mesmo da dor, Ele continua no trono, governando tudo com sabedoria. Muda a forma como enfrentamos a tentação, irmãos. Porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é maior do que todo o pecado e do que todo desejo desordenado. Muda a forma como encaramos a morte. Porque aquele que criou todas as coisas, irmãos, e sustenta tudo, Ele venceu a morte. E em breve nos ressuscitará com Ele em glória. Portanto, irmãos, adorem a Cristo com temor, com alegria. Coloquem a vida de vocês diante dEle. Reconheçam hoje: Senhor, eu fui criado por Ti. Eu fui criado por meio de Ti. Eu fui criado para Ti. A minha vida é Tua. O meu casamento é Teu. Os meus filhos são Teus. O meu futuro é Teu. Eu, por completo, em todas as áreas da minha vida, sou Teu. E saiam daqui com paz no coração, irmãos. Porque aquele que sustenta o universo é o mesmo que sustenta você. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Nele tudo se mantém em ordem, em funcionamento. Inclusive a sua vida, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, nesse momento, Deus, oramos a Ti, Pai. Deus, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes é difícil, ó Pai, as lutas, os desafios que vivemos nessa vida, na saúde, nos nossos relacionamentos, ó Pai, familiares. Ah, Deus, muitas vezes, ó Pai, nos entristecemos,
nos desanimamos. Muitas vezes chegamos à tua casa ao cultuar-te abatido, triste, com o coração apertado, ó Pai. Mas como é bom, Deus, sermos lembrados de que o Senhor mantém o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre essas que estamos vivendo. Inclusive sobre esses desafios, esses problemas que estamos lidando, enfrentando, ó Pai. Inclusive sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa. Ah, Deus, como somos gratos pela certeza de que o Senhor é soberano e se mantém controlando todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por um dia ter nos adotado, graças a Cristo. E hoje, como filhos que somos, podemos desfrutar do Teu cuidado. Podemos desfrutar, ó Deus, do Teu agir na nossa vida. Da paz que excede todo o entendimento. Da paz que vivemos mesmo em meio aos problemas. Ah, Deus, que venhamos estar contentes em meio ao que estamos vivendo, no sentido de que tudo podemos suportar no Senhor, que é quem nos fortalece, inclusive a escassez, inclusive as crises, tudo podemos suportar, e somos gratos por isso, ó Pai. Somos gratos porque o Senhor é quem preserva a nossa fé até o último dia em que o Senhor nos chamará desta vida. Somos gratos, ó Deus, porque apesar de vivermos momentos escuros, de vivermos noites escuras, temos a certeza de que a alegria vem pelo amanhã. De que a alegria vem ao amanhecer, ó Pai, de que a alegria chegará, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela certeza que temos do que o Senhor tem cuidado de nós. Nos dá uma semana, ó Pai, em Tua presença. Nos dá uma semana, ó Deus, nos desperta para sermos uma semana em que Te buscamos diariamente. Que a gente venha provar, Senhor, nas mínimas coisas, nas coisas ordinárias do dia, das coisas do dia a dia. Viemos provar da Tua providência, do Teu cuidado, do Teu agir, da Tua beleza, da Tua bondade, da Tua justiça, ó Pai, da Tua grandeza, do Teu agir, do Teu controle sobre as nossas vidas, ó Pai. É assim que oramos, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.